Você já sentiu aquele aperto no peito que paralisa seus sonhos antes mesmo de começar? Aquele sussurro interno que repete sem parar que você não é capaz, que vai fracassar, que está sozinho diante das tempestades da vida? Essa sensação não é nova. Na verdade, ela é tão antiga quanto a própria humanidade, e suas raízes estão enterradas no Jardim do Éden, naquele momento devastador em que tudo mudou para sempre. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta fascinante. O primeiro sentimento registrado após a queda não foi vergonha, não foi culpa, mas medo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, Adão revela algo que ecoaria através dos milênios. Ouvi a tua voz no jardim e temi. A palavra hebraica usada aqui é yare, que carrega um significado muito mais profundo do que simplesmente ter medo. No contexto original, yare expressa um terror visceral, uma percepção aguda de vulnerabilidade, uma consciência dolorosa de estar exposto diante de algo infinitamente maior que você mesmo. Antropólogos culturais explicam que nas sociedades antigas do Oriente Próximo, essa sensação de exposição diante do divino era compreendida como uma experiência de vida ou morte. Para entendermos isso completamente, precisamos saber que naquela época, no contexto do Antigo Oriente Médio, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, segundo estudiosos, a relação entre humanidade e divindade era mediada pela proximidade física e pela obediência perfeita. Arqueólogos descobriram textos mesopotâmicos contemporâneos que revelam como outras culturas vizinhas viviam em terror constante de seus deuses, oferecendo sacrifícios intermináveis para apaziguar divindades caprichosas. Mas o Deus de Adão era diferente. A região do Éden, que muitos especialistas em geografia bíblica localizam na confluência dos rios Tigre e Eufrates, hoje correspondendo ao sul do Iraque, era um lugar de comunhão perfeita, onde o medo não tinha lugar. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas escrituras quanto pela história da psicologia humana. O medo não entrou no coração humano por causa do pecado em si, mas por causa do afastamento da presença divina. Quando Adão se escondeu, ele não estava apenas fugindo de Deus, estava fugindo de si mesmo, da realidade do que havia se tornado. Psicólogos modernos explicam que o medo primordial está conectado à perda de identidade e propósito, e é exatamente isso que vemos no jardim. Adão perdeu sua identidade como filho amado e passou a se ver apenas como criatura falha e exposta. Quantas vezes você também se escondeu, com medo de Deus te ver ferido, falhando ou fraco? Essa pergunta atravessa gerações, porque o padrão estabelecido no Éden se repetiu incontáveis vezes na história humana. E o que mais impressiona é que Jesus, milênios depois, viria para quebrar exatamente esse ciclo. Vamos avançar na narrativa bíblica e descobrir algo extraordinário no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 30 e 31. Pedro está caminhando sobre as águas, um feito impossível que desafiava todas as leis naturais conhecidas na época. Engenheiros explicam que a densidade da água do Mar da Galileia, localizado a aproximadamente 212 metros abaixo do nível do mar, tornava ainda mais miraculosa a sustentação de um corpo humano sobre sua superfície. Essa região, que fica a cerca de 160 quilômetros ao norte de Jerusalém, era conhecida por suas tempestades súbitas e violentas, causadas pelos ventos que desciam das colinas circundantes e chocavam-se contra a superfície do lago. Mas aqui está o que arqueólogos e historiadores revelam que torna essa história ainda mais poderosa. Pescadores galileus como Pedro eram homens experientes que conheciam aquelas águas melhor que suas próprias casas. Documentos da época confirmam que os pescadores passavam mais tempo no mar do que em terra firme,
Suas vidas dependiam de compreender cada movimento das ondas, cada mudança do vento. Pedro não era um novato assustado. Ele era um profissional enfrentando algo que sua experiência dizia ser impossível. A palavra grega usada quando Pedro começa a afundar é catapontizo, que significa literalmente ser engolido pelas profundezas, ser puxado para baixo com força. E Jesus não o condena. Ao contrário, ele faz uma pergunta que revela a anatomia espiritual do medo. Homem de pouca fé, por que duvidaste? No grego original, oligopistos não significa ausência total de fé, mas fé pequena, fé diminuída, fé que começou grande, mas encolheu. A revelação aqui é devastadora. O medo não é apenas falta de fé, é fé distorcida. É fé que mudou de objeto, que passou de Cristo para as circunstâncias. Especialistas em neurociência moderna explicam algo fascinante que confirma essa verdade bíblica. O cérebro humano só pode focar plenamente em uma coisa de cada vez. Quando Pedro olhou para o vento e não para Jesus, não foi apenas uma mudança de direção física, foi uma mudança neurológica e espiritual. O objeto da sua fé mudou, e com ele, sua capacidade de fazer o impossível. Para aquela sociedade judaica do primeiro século, testemunhar alguém caminhando sobre as águas não era apenas ver um milagre, era ver a manifestação física de atributos que pertenciam apenas a Deus. No livro de Jó, capítulo 9, versículo 8, está escrito que Deus anda sobre as ondas do mar. Pedro não estava apenas desafiando a física, estava experimentando um vislumbre da natureza divina, e o medo que o fez afundar foi o medo de sustentar essa identidade sobrenatural. Agora, deixe-me te levar a uma das cenas mais emocionalmente carregadas de todo o Evangelho, a morte de Lázaro, registrada em João capítulo 11. A aldeia de Betânia ficava a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que levava cerca de 45 minutos a pé pelas estradas rochosas da Judéia. Arqueólogos identificaram o local tradicional da tumba de Lázaro, uma caverna típica do período do Segundo Templo, esculpida na rocha calcária comum naquela região. Mas o que torna essa história profundamente reveladora sobre o medo não é apenas a morte em si, é a reação das irmãs de Lázaro. Quando Marta encontra Jesus, suas primeiras palavras são carregadas de uma mistura complexa de fé e medo. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No aramaico, a língua falada por Jesus e seus contemporâneos, essa frase carrega um peso de lamento que a tradução nem sempre captura. Ela está dizendo, sua ausência custou a vida dele. Para entendermos a profundidade desse momento, precisamos saber que naquela época, na cultura judaica do primeiro século, a morte não era vista apenas como o fim da vida física. Documentos rabínicos da época revelam que se acreditava que a alma permanecia próxima ao corpo por 3 dias, e apenas no 4º dia a decomposição e a separação definitiva ocorriam. Por isso Jesus esperou 4 dias. Historiadores explicam que ele queria eliminar qualquer dúvida de que Lázaro estava verdadeiramente morto, não apenas em coma ou estado de inconsciência. O versículo que mais me impressiona nessa narrativa é João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. No grego original, edakrisen é diferente de outros termos para chorar. Este verbo específico significa derramar lágrimas silenciosas, um choro contido, mas profundo. Antropólogos culturais explicam que homens judeus da época raramente demonstravam emoção em público, especialmente rabinos e líderes religiosos. O choro de Jesus não era fraqueza, era solidariedade radical com o sofrimento humano. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas sobre o luto confirmam que Jesus não veio para nos livrar da dor, mas para transformá-la.
Ele poderia ter chegado antes, impedido a morte, poupado as lágrimas. Mas ele escolheu entrar na escuridão do luto para mostrar que sua presença transforma até mesmo a experiência da morte. O medo de perder é o medo mais profundo da humanidade, e Cristo não o minimiza. Ele o atravessa conosco. Quando Jesus chega ao túmulo e ordena que removam a pedra, Marta protesta: Senhor, já cheira mal, pois já está ali há 4 dias. Arqueólogos explicam que essas tumbas eram seladas com pedras pesadas, algumas pesando até 1 tonelada, para conter o odor e proteger o corpo. A resistência de Marta não era apenas prática, era o último bastião do medo. Aquela voz que diz: é tarde demais, a decomposição já começou, não há mais esperança. Mas Jesus responde com uma das declarações mais poderosas sobre fé e medo. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? A palavra grega pisteu, para crer, não é apenas assentimento intelectual. É confiança ativa. É escolher acreditar contra todas as evidências sensoriais. O cheiro da morte estava no ar, mas a palavra da vida estava na boca de Cristo. E então acontece o impossível. Lázaro sai do túmulo, mas preste atenção neste detalhe que muitos ignoram. Ele sai ainda envolto nas faixas mortuárias. Jesus poderia tê-lo ressuscitado já livre, mas ele ordena aos presentes: desatai-o e deixai-o ir. Especialistas em psicologia do trauma explicam algo fascinante aqui. Jesus estava ensinando que a libertação do medo é frequentemente um processo comunitário. Nós precisamos uns dos outros para nos livrar das faixas da morte, dos padrões de medo que nos mantêm presos mesmo depois que a vida voltou. Vamos agora para uma das cenas mais cinematográficas e reveladoras das Escrituras. Jesus dormindo no barco durante a tempestade, registrada em Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Os discípulos eram pescadores experientes daquelas águas. Eles conheciam cada centímetro do mar da Galileia. Mas aquela tempestade era diferente. A palavra grega usada para descrever a tempestade é lailaps, que denota não apenas vento forte, mas um furacão, uma tormenta que ameaça destruir tudo. Meteorologistas que estudaram o padrão climático da região explicam que o Mar da Galileia, devido à sua localização em um vale profundo cercado por colinas, está sujeito a mudanças climáticas súbitas e violentas. Os ventos podem ir de calmaria total a tempestade perigosa em questão de minutos. E Jesus estava dormindo. Não cochilando levemente, mas em sono profundo na popa do barco. Para aquela cultura mediterrânea do 1º século, dormir durante uma tempestade que ameaçava a vida não era sinal de cansaço, era sinal de confiança absoluta ou de insanidade. Os discípulos escolheram interpretar como indiferença: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta revela algo profundo sobre como o medo distorce nossa percepção do amor de Deus. Eles não perguntaram: você pode nos ajudar? Mas você se importa? O medo não apenas questiona o poder de Deus, questiona seu caráter, seu amor, sua atenção para conosco. Psicólogos modernos confirmam que quando estamos em estado de pânico, nossa capacidade de perceber realidade objetiva é drasticamente reduzida. Os discípulos tinham o Criador do universo no barco com eles, mas o medo os cegou para essa realidade. Jesus se levanta e faz algo extraordinário. Ele repreende o vento e o mar como se fossem entidades conscientes. As palavras no grego são siopa, pefimoso, cala-te, aquieta-te. A mesma linguagem que ele usava para repreender demônios. Isso nos diz algo profundo sobre a natureza espiritual das tempestades em nossas vidas. Nem toda tempestade é apenas natural. Algumas têm origem em forças espirituais que buscam nos destruir através do medo. Então vem a pergunta penetrante de Jesus: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
A palavra deilos, traduzida como tímidos, significa mais precisamente covardes, temerosos de forma que impede a ação. Jesus não está condenando, está diagnosticando. Ele está dizendo: vocês viram milagres, conhecem minha palavra, mas quando a tempestade vem, esquecem tudo isso. Historiadores do cristianismo primitivo explicam que esta história se tornou um dos relatos mais importantes para os primeiros cristãos, porque eles estavam enfrentando suas próprias tempestades, perseguição romana, prisão, martírio. A mensagem era clara. Mesmo quando parece que Cristo está dormindo, ele está no barco. Sua aparente ausência não é indiferença, é teste de fé. Agora deixe-me te levar a um dos ensinamentos mais práticos de Jesus sobre medo e ansiedade. Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. O contexto geográfico é crucial aqui. Jesus estava provavelmente no Monte das Bem-aventuranças, uma área perto de Cafarnaum, região que hoje corresponde ao norte de Israel, com vista para o Mar da Galileia. A maioria das pessoas ouvindo eram trabalhadores pobres, pescadores, agricultores, artesãos que viviam na incerteza econômica constante. Para entendermos o impacto revolucionário dessas palavras, precisamos saber que naquela época a vida diária incluía insegurança alimentar real. Arqueólogos descobriram que a maioria das famílias judaicas na Galileia do primeiro século vivia com o equivalente a menos de $2 por dia em valores atuais. Uma safra perdida, uma doença, um conflito com autoridades romanas poderia significar fome literal. Jesus usa exemplos da natureza que todos ao seu redor podiam ver. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Ornitólogos que estudaram as espécies comuns na região Galileia identificam que ele provavelmente estava se referindo aos pardais, aves abundantes e consideradas sem valor. No mercado de Jerusalém, segundo registros históricos da época, 5 pardais eram vendidos por 2 moedas pequenas, o equivalente a alguns centavos. Jesus está dizendo: se Deus cuida do que é considerado sem valor, quanto mais cuidará de vocês. A palavra aramaica que Jesus provavelmente usou para preocupar carrega o sentido de estar dividido em pedaços, fragmentado mentalmente. Especialistas em línguas semíticas explicam que a ansiedade era compreendida como uma forma de insanidade temporária. Uma perda de integridade mental, causada por tentar controlar o incontrolável. Basta a cada dia o seu mal. Não é resignação fatalista. É sabedoria profunda sobre a natureza do tempo e da capacidade humana. Neurocientistas modernos confirmam que nossos cérebros não foram projetados para carregar o peso de futuros hipotéticos. Quando tentamos, desenvolvemos ansiedade crônica, depressão e uma série de doenças físicas relacionadas ao estresse. E então Jesus faz uma declaração que seria escandalosa para seus ouvintes judeus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para aquela sociedade onde religião e vida prática estavam completamente entrelaçadas, ele estava propondo uma inversão radical de prioridades. Não trabalhe primeiro e depois ore. Não acumule primeiro e depois confie. Busque primeiro o reino e tudo mais encontrará seu lugar. Historiadores do judaísmo do Segundo Templo explicam que essa era uma mensagem revolucionária, porque desafiava tanto a ética romana de acumulação de riqueza, quanto a tendência judaica de equacionar bênção divina com prosperidade material. Jesus estava propondo um terceiro caminho: confiança radical em um Pai amoroso. Vamos agora para uma das cenas mais intensas do Evangelho. A mulher adúltera em João capítulo 8, versículos de 1 a 11. O contexto é o pátio do templo em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos.
Arqueólogos escavaram extensivamente essa área e descobriram que o pátio das mulheres, onde provavelmente essa cena ocorreu, tinha cerca de 60 metros de cada lado, rodeado por colunas impressionantes. Para entendermos a gravidade da situação, precisamos conhecer a lei judaica da época. Segundo o Talmud e outros documentos rabínicos, uma mulher acusada de adultério poderia ser apedrejada até a morte, e a execução ocorreria fora dos muros da cidade, em um local específico destinado a esse propósito. As pedras usadas tinham que ter um tamanho específico, grande o suficiente para causar dano mortal, pequena o suficiente para que a morte não fosse instantânea. A legislação era brutalmente detalhada. Mas há algo profundamente perturbador nessa narrativa. Onde estava o homem? A lei mosaica requeria que ambos, homem e mulher, fossem punidos. O fato de trazerem apenas a mulher revela que isso não era sobre justiça, era sobre testar Jesus, usando o corpo e a vida dela como armadilha teológica. Jesus se inclina e começa a escrever no chão. Especialistas em costumes judaicos têm debatido por séculos o que ele escreveu. Alguns sugerem que ele estava listando os pecados dos acusadores. Outros que estava citando Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Os que se apartam de mim serão escritos no pó. O que sabemos é que ele não respondeu imediatamente. Ele criou espaço para reflexão. E então vem a declaração que mudaria tudo. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. No grego original, a frase tem uma construção específica que implica: comece agora, se você se qualifica. Jesus não negou a lei. Ele expôs a hipocrisia daqueles que a brandiam como arma. Antropólogos culturais explicam algo fascinante aqui. Na cultura de honra e vergonha do Oriente Médio Antigo, ser exposto publicamente era uma forma de morte social. Os acusadores começaram a sair um por um, começando pelos mais velhos, não apenas porque tinham mais pecados acumulados, mas porque tinham mais a perder em termos de reputação. E a mulher fica sozinha com Jesus. A palavra grega monos, usada aqui, enfatiza o isolamento completo dela. Todo mundo se foi. Ela está vulnerável, exposta, esperando julgamento, e Jesus pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus pronuncia as palavras que se tornaram o fundamento da graça cristã. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A ordem das palavras no grego é significativa. Primeiro a absolvição, depois a instrução. Não pare de pecar para que eu te perdoe. Mas você está perdoada, agora viva livre do pecado. Esta é a antítese do medo. O medo da condenação, da rejeição, da exposição pública é quebrado pelo amor que restaura a dignidade antes de exigir mudança. 1 João, capítulo 4, versículo 18, confirma essa verdade. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Vamos agora para o momento mais dramático da história humana. Jesus no Getsêmani, registrado em Lucas capítulo 22, versículos de 42 a 44. O jardim do Getsêmani estava localizado no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, através do Vale do Cedron. Arqueólogos identificaram o local tradicional, que ainda hoje contém oliveiras antigas, algumas com mais de 2000 anos. A palavra Getsêmani vem do hebraico Gat Shmanim, que significa prensa de azeite. O simbolismo é profundo. Jesus estava sendo prensado, esmagado sob o peso da vontade do Pai e do destino da humanidade. Lucas, que era médico, fornece um detalhe clínico crucial. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Médicos modernos identificaram essa condição como hematidrose, um fenômeno raro onde, sob estresse psicológico extremo,
Os vasos capilares ao redor das glândulas sudoríparas se rompem, misturando sangue com suor. Documentos médicos contemporâneos mostram que isso só ocorre em situações de ansiedade tão intensa que o corpo literalmente começa a colapsar sob pressão psicológica. Jesus não estava apenas nervoso ou preocupado. Ele estava experimentando o terror humano em sua forma mais pura. A palavra grega agonia, usada aqui, agonia, descreve o tipo de angústia mental que precede morte ou loucura. E ainda assim, ele ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Para entendermos a magnitude dessa oração, precisamos compreender o que cálice significava na teologia judaica. Profetas como Isaías e Jeremias usavam a metáfora do cálice para descrever a ira de Deus contra o pecado. Jesus não estava apenas temendo dor física da crucificação. Ele estava contemplando algo infinitamente pior: tornar-se pecado, ser separado do Pai, experimentar o inferno que a humanidade merecia. E aqui está a verdade que transforma nossa compreensão do medo. Jesus escolheu obedecer mesmo tremendo. A coragem não é ausência de medo, é fé que age apesar do medo. Ele não fingiu que o caminho seria fácil, não minimizou o sofrimento, mas subordinou seu desejo de evitar a dor à obediência ao Pai. Especialistas em espiritualidade cristã explicam que este é o momento mais santo da história humana. O Filho de Deus escolhendo a vontade do Pai sobre sua própria preservação. E essa escolha quebrou o poder do medo sobre todos nós. Porque se Jesus pode enfrentar a cruz por amor, nós podemos enfrentar nossas cruzes menores com a mesma confiança. Finalmente, vamos para a transformação mais dramática registrada nas Escrituras: os discípulos antes e depois do Pentecostes. Em João capítulo 20, versículo 19, encontramos os discípulos trancados em uma casa por medo dos judeus. Historiadores explicam que após a crucificação, seguidores de Jesus eram considerados revolucionários perigosos, sujeitos à mesma execução que ele sofreu. Mas então algo extraordinário acontece em Atos, capítulo 2. O Espírito Santo desce com poder no dia de Pentecostes. Arqueólogos identificaram o cenáculo tradicional no Monte Sião, em Jerusalém, onde essa experiência provavelmente ocorreu. E, de repente, homens que se escondiam com medo começam a pregar ousadamente nas ruas. Pedro, que negou Jesus 3 vezes por medo, agora enfrenta as mesmas autoridades e declara em Atos, capítulo 4, versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A transformação não foi gradual, foi instantânea e completa. O medo foi substituído por ousadia santa. A palavra grega para ousadia usada aqui é parresia, que significa fala livre, confiança audaciosa, direito de dizer qualquer coisa. Na cultura greco-romana do primeiro século, essa palavra era usada para descrever cidadãos livres que tinham direito de falar livremente na assembleia pública. Sociólogos explicam que escravos e pessoas de status inferior não tinham parresia. Mas o Espírito Santo deu aos discípulos algo que nenhum sistema social poderia conceder: liberdade interior absoluta. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, confirma essa verdade. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. A palavra grega deilia, traduzida como medo, significa covardia, timidez patológica. E Paulo contrasta isso com 3 dons do Espírito: dinamis, poder, agape, amor sacrificial, e sofronismos, mente sã, autodisciplina. O que isso nos diz? Que o medo não é apenas vencido por coragem abstrata, mas por uma transformação interna operada pelo Espírito Santo. Não é força de vontade, é rendição ao poder de Deus operando em nós. E agora, deixe-me te levar ao coração dessa mensagem, ao lugar onde todas essas verdades convergem.
Ao longo de toda a história bíblica de Adão se escondendo no jardim até os discípulos trancados com medo, vemos um padrão consistente. O medo nasce quando esquecemos quem Deus é e quem somos nele. Não é apenas uma emoção, é uma teologia distorcida, uma narrativa falsa sobre a natureza da realidade. Quando você tem medo, seu corpo está respondendo a uma ameaça percebida. Neurocientistas explicam que a amígdala, parte primitiva do cérebro, ativa a resposta de luta ou fuga, inundando seu sistema com cortisol e adrenalina. Mas o medo espiritual vai mais fundo. Ele questiona não apenas se você vai sobreviver a uma ameaça, mas se você tem valor, se tem propósito, se tem um pai que se importa. E é exatamente aí que a verdade de Cristo se torna revolucionária. Porque ele não veio para remover todas as circunstâncias assustadoras da sua vida. Tempestades ainda virão, perdas ainda doerão, incertezas ainda causarão ansiedade, mas ele veio para mudar fundamentalmente seu relacionamento com o medo. Isaías, capítulo 41, versículo 10 declara: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esta não é promessa de vida fácil, é promessa de presença constante. Em palavra hebraica, shazak, traduzida como fortalecer, significa literalmente fazer firme, estabelecer, tornar corajoso. Deus não está dizendo que você nunca sentirá medo. Ele está dizendo que quando o medo vier, você não enfrentará sozinho. E essa presença transforma tudo, porque o medo perde seu poder quando você percebe que o pior que pode acontecer ainda está sob o controle de um pai amoroso. Pense em José do Egito, vendido como escravo por seus próprios irmãos, acusado falsamente de estupro, esquecido na prisão por anos. Cada fase da sua história tinha motivos suficientes para medo paralisante. Mas Gênesis capítulo 50, versículo 20, registra sua perspectiva transformada. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o converteu em bem. José não negou o mal, não fingiu que não doeu, mas ele enxergou uma narrativa maior, propósito divino tecido através do sofrimento. Ou considere Esther, que arriscou sua vida para salvar seu povo com as palavras imortais em Esther capítulo 4, versículo 16. Se perecer, pereci. Ela não tinha garantia de sobrevivência, mas tinha clareza de propósito. E essa clareza transformou medo paralisante em coragem sacrificial. Enquanto o medo fala daquilo que você pode perder, a fé fala do que você já tem em Cristo. Medo grita sobre o futuro incerto. Fé sussurra sobre o Deus imutável. Medo te prende ao que passou, aos traumas, às feridas. Fé te liberta para o que vem, para a redenção, para o novo que Deus está fazendo. Mas deixe-me ser honesto com você. Essa transformação não acontece automaticamente. Não basta ler versículos inspiradores ou repetir afirmações positivas. A libertação do medo é um processo que envolve escolhas diárias, disciplinas espirituais, comunidade de fé e, acima de tudo, encontros reais com o Deus vivo. Você precisa fazer o que os discípulos fizeram, esperar pelo Espírito Santo. Precisa fazer o que Pedro fez, manter os olhos em Jesus mesmo no meio da tempestade. Precisa fazer o que Jesus fez no Getsêmani, subordinar sua vontade à vontade do Pai, mesmo quando custa tudo. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. O medo não desaparece completamente, mas perde seu domínio. Você ainda sente a pressão, mas não é esmagado por ela. Ainda enfrenta incerteza, mas não é paralisado por ela. Porque agora você conhece o segredo que transformou mártires em heróis e covarde em apóstolos. Não importa quão escura seja a noite, você não está sozinho. O mesmo Deus que acalmou o mar da Galileia com uma palavra, fala paz sobre suas tempestades internas. O mesmo Cristo que chorou com Marta e Maria, chora com você em suas perdas.
O mesmo Espírito que encheu os discípulos com ousadia no Pentecostes está disponível para te encher hoje. Qual medo tem te paralisado hoje? É o medo do fracasso, aquele sussurro constante que diz que você não é suficiente, que vai decepcionar todos que confiam em você? É o medo da rejeição, aquela ferida antiga que te faz construir muros ao redor do coração para nunca mais ser vulnerável? É o medo da morte, aquela sombra que paira sobre cada diagnóstico médico, cada notícia ruim, cada aniversário que te lembra da fragilidade da vida? O que Jesus quer te mostrar por meio dele não é que você está errado em sentir, mas que há uma realidade maior, operando além do que seus sentidos percebem. Há um reino invisível, onde vitória já foi conquistada, onde seu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus, onde seu futuro está seguro, não por causa das suas capacidades, mas por causa das promessas dele. E aqui está a verdade que precisa penetrar nas camadas mais profundas da sua alma. Você foi comprado por preço alto demais para ser abandonado nas tempestades. O sangue de Cristo que escorreu no Calvário não foi investimento que Deus está disposto a desperdiçar. Se Ele deu seu Filho por você quando você era pecador, quanto mais cuidará de você agora que é filho amado. Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39, formam um dos textos mais poderosos sobre a segurança do crente. Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, lista tudo que poderia nos separar do amor de Deus: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E declara com ousadia inabalável: em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A palavra grega hipernikao, traduzida como mais que vencedores, significa literalmente superconquistadores, aqueles que vencem de forma esmagadora e completa. Não é vitória apertada, é triunfo absoluto. E a fonte dessa vitória não está em você, está por aquele que nos amou. No grego, o tempo verbal usado para amou é agapezantos, particípio aoristo que indica a ação passada com resultados contínuos. Cristo te amou na cruz, e esse amor continua operando agora. Historiadores da igreja primitiva contam histórias extraordinárias de mártires que enfrentaram morte brutal com paz sobrenatural. Policarpo, bispo de Esmirna no segundo século, foi queimado vivo aos 86 anos de idade. Quando ordenaram que negasse Cristo para salvar sua vida, ele respondeu: 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar meu rei que me salvou? Testemunhas relataram que ele cantava hinos enquanto as chamas consumiam seu corpo. Isso não é fanatismo, é fé que venceu o último medo, o medo da morte. E essa mesma fé está disponível para você hoje, não para morrer dramaticamente, mas para viver corajosamente. Para enfrentar o chefe difícil, o diagnóstico assustador, o relacionamento quebrado, a conta que não fecha, o sonho que parece impossível. Deixe-me te contar algo sobre a natureza do tempo e da providência divina que pode transformar sua perspectiva. Quando você olha sua vida linearmente, do nascimento até agora, parece uma série de eventos aleatórios, alguns bons, alguns ruins, muitos confusos. Mas Deus vê do fim para o começo. Ele conhece o último capítulo e está escrevendo cada página para te levar até lá. Isso significa que aquela perda devastadora de 3 anos atrás, Deus já sabia, já havia preparado provisão, já estava tecendo redenção através da dor. Aquele medo que te paralisa hoje sobre o futuro, Deus já está lá preparando o caminho, organizando circunstâncias, movendo peças que você nem pode ver. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
A palavra hebraica machashavá, traduzida como pensamentos, significa planos, intenções, projetos detalhados. Não são ideias vagas, são planos específicos, cuidadosamente elaborados para o seu bem. E o fim que esperais? No hebraico é asharit v'tikvah, literalmente futuro e esperança. Deus não está apenas prometendo que vai dar certo no final. Ele está prometendo que o final será caracterizado por esperança renovada, propósito restaurado, identidade redimida. Mas você precisa entender algo crucial. Essa promessa foi dada originalmente ao povo de Israel durante o exílio babilônico. Eles estavam a aproximadamente 880 quilômetros de Jerusalém, em terra estrangeira, templo destruído, cidade em ruínas, futuro aparentemente perdido. E foi exatamente nesse contexto de desespero absoluto que Deus prometeu futuro e esperança. Arqueólogos descobriram tabuinhas cuneiformes da Babilônia desse período que listam rações dadas a cativos judeus, confirmando a historicidade do exílio. E documentos persas posteriores confirmam o retorno e a reconstrução de Jerusalém, exatamente como Deus prometeu. A promessa não era fantasia, era profecia que se cumpriu em detalhes históricos verificáveis. O mesmo Deus que trouxe Israel de volta do exílio pode trazer você de volta do seu deserto. O mesmo poder que reconstruiu Jerusalém pode reconstruir sua vida, seu casamento, sua fé, seus sonhos. Mas você precisa fazer o que Israel teve que fazer: continuar vivendo fielmente no exílio, confiar nas promessas, mesmo quando circunstâncias gritam o contrário, construir casas e plantar jardins, mesmo em terra que não parece ser sua. Essa é a tensão da fé cristã. Viver no já, mas ainda não, do reino de Deus. Cristo já venceu na cruz, mas ainda não voltou para consumar todas as coisas. Você já é filho de Deus, mas ainda não experimentou plenitude da glória preparada. Você já tem vitória prometida, mas ainda precisa lutar batalhas diárias. E é nessa tensão que o medo ataca. Porque se tudo estivesse consumado, não precisaríamos de fé. Se todas as promessas fossem cumpridas instantaneamente, não precisaríamos de esperança. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, estruturou a realidade de forma que fé, esperança e amor sejam constantemente exercitados e fortalecidos. Pense em músculos físicos. Eles crescem sob resistência, sob peso que desafia sua capacidade atual. Sem resistência, atrofiam. Sua fé funciona da mesma forma. O medo que você enfrenta não é evidência de que Deus te abandonou. É o peso contra o qual sua fé está crescendo mais forte. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4 nos ensina: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra grega dokimion, traduzida como prova, significa teste que revela qualidade genuína, como ouro testado pelo fogo. Deus não está causando suas provações para te machucar. Ele está usando-as para te refinar. Há uma diferença crucial aí. Num mundo caído, marcado pelo pecado e suas consequências, dificuldades são inevitáveis. Mas Deus, em sua soberania redentora, transforma até mesmo as consequências do pecado em ferramentas de santificação. José não precisava ser vendido como escravo para se tornar governador do Egito. Deus poderia ter escolhido 1000 outros caminhos. Mas uma vez que os irmãos de José escolheram o mal, Deus teceu redenção através dessa escolha. E o resultado não foi apenas salvação física de uma família, mas linhagem preservada, através da qual o Messias viria. Sua história também é maior do que você.
As lutas que você enfrenta, os medos que você vence pela fé, a maneira como você escolhe confiar quando seria mais fácil desistir, tudo isso está tecendo um testemunho que impactará pessoas que você nem conhece ainda. Hebreus capítulo 11, o grande capítulo da fé, lista heróis que pela fé fizeram o impossível. Mas preste atenção no versículo 39. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela sua fé, não obtiveram a promessa. Espere, o quê? Eles tiveram fé, mas não receberam o prometido? O texto continua explicando no versículo 40. Porque Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A fé deles apontava para algo maior. O cumprimento final em Cristo que incluiria não apenas Israel, mas todas as nações, não apenas aquela geração, mas todas as gerações. Sua fé hoje também aponta para algo maior. Você pode não ver todas as respostas às suas orações nesta vida. Pode enfrentar provações que não serão resolvidas do lado de cá da eternidade. Mas sua fidelidade, seu testemunho, sua recusa em deixar o medo ter a última palavra, tudo isso está contribuindo para o grande propósito redentor de Deus que se estende através das eras. E isso deveria mudar fundamentalmente como você encara cada dia. Você não está apenas tentando sobreviver. Você está participando de uma narrativa cósmica onde o bem triunfará sobre o mal, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, onde Deus enxugará toda lágrima e morte não mais existirá. Apocalipse capítulo 21, versículos de 3 a 4, pintam essa visão. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Teólogos explicam que essa não é descrição de almas incorpóreas flutuando em nuvens. É nova criação física, terra renovada, corpos ressuscitados, realidade material redimida. Tudo que é bom sobre vida física agora será preservado e aperfeiçoado, enquanto tudo que é marcado por pecado e morte será eliminado. E essa esperança futura não é escapismo, é combustível para a fidelidade presente. Porque se você sabe que está indo para lá, pode suportar o aqui. Se você sabe que lágrimas são temporárias, pode chorar sem desespero. Se você sabe que morte foi derrotada, pode enfrentar mortalidade com paz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57, declara triunfantemente: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está citando Oséias, profeta do Antigo Testamento, mostrando que essa esperança atravessa toda a história bíblica. E então ele conclui no versículo 58 com aplicação prática. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O portanto conecta vitória futura sobre morte com fidelidade presente em trabalho para Deus, porque você sabe que está investindo em algo eterno, algo que sobreviverá quando tudo mais for queimado. Então, onde isso te deixa? Com um medo que precisa ser enfrentado, com uma escolha que precisa ser feita, com um passo de fé que precisa ser dado. E você pode estar pensando: mas eu não sou forte como esses heróis bíblicos. Eu não tenho a fé de Abraão, a coragem de Esther, a persistência de Jó. E você está absolutamente certo. Você não tem. Nenhum deles tinha também. Abraão mentiu sobre Sara ser sua esposa por medo. Moisés argumentou com Deus na sarça ardente porque tinha medo. Elias fugiu de Jezabel e pediu para morrer.
Pedro negou Jesus. Todos eles falharam, tiveram medo, vacilaram. Mas o que os tornou heróis da fé não foi ausência de medo, foi escolha de confiar apesar do medo. Foi decisão de obedecer mesmo tremendo. Foi recusa em permitir que o medo tivesse a última palavra sobre suas vidas. E essa mesma escolha está disponível para você hoje, não amanhã, quando você se sentir mais forte, não depois que resolver alguns problemas primeiro. Hoje, agora. Neste momento, enquanto você lê ou ouve estas palavras, o Espírito Santo está te convidando para um lugar de rendição radical, onde você diz: Deus, eu tenho medo. Não vou fingir que não tenho, mas escolho confiar em Ti mais do que temo minhas circunstâncias. Escolho acreditar que Tuas promessas são mais reais que meus problemas. Escolho caminhar em obediência, mesmo que minhas pernas estejam tremendo. E quando você faz essa escolha, algo sobrenatural acontece. Não necessariamente circunstâncias externas mudam imediatamente, mas você muda internamente. Paz que excede entendimento, aquela paz que Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7, começa a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. A palavra grega phroureo, traduzida como guardar, é termo militar que significa manter guarda, proteger como sentinela. A paz de Deus literalmente patrulha as fronteiras do seu coração, impedindo que medo, ansiedade e desespero invadam e estabeleçam domínio. Mas note o contexto. Essa promessa vem depois da instrução para não andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentar pedidos a Deus. Não é paz mágica que cai do céu. É paz que vem de escolha deliberada de levar tudo a Deus em oração. Oração não é fórmula mágica que manipula Deus para fazer o que você quer. É relacionamento que te transforma para querer o que Deus quer. É conversa honesta, onde você derrama coração quebrado, confessa medos reais, pede ajuda desesperadamente e, no processo, reconecta com a realidade de que você não está sozinho. E ações de graças não é fingir que está tudo bem, é escolher enxergar o que está bem mesmo quando muito está mal. É reconhecer que mesmo na tempestade, Cristo está no barco. Mesmo no exílio, promessas de Deus permanecem. Mesmo na dor, propósito de Deus continua. Então deixe-me te desafiar com algumas perguntas práticas. Qual seria seu próximo passo de obediência se você não tivesse medo? Aquela conversa difícil que precisa acontecer? Aquele perdão que precisa ser estendido? Aquele risco que precisa ser tomado? Aquele sonho que precisa ser perseguido? Medo vai te dar 1000 razões para esperar. Sabedoria pode te dar algumas razões legítimas para preparar, mas não confunda as duas vozes. Sabedoria diz: vamos planejar cuidadosamente. Medo diz: não vamos nunca, é perigoso demais. Sabedoria diz: precisamos de mais informação. Medo diz: nunca teremos informação suficiente. E aqui está o segredo. Você vence medo não esperando até que ele desapareça, mas agindo enquanto ele ainda está presente. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. E cada vez que você escolhe obedecer apesar do medo, você enfraquece o poder dele sobre você e fortalece músculos da fé. Pense nisso como treinar para maratona. 1º quilômetro é difícil, 10º quilômetro é brutal. Mas se você persiste, eventualmente seu corpo se adapta. Não porque corrida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Mesma coisa com fé. Primeira vez que você escolhe confiar apesar do medo é aterrorizante. Mas cada vez subsequente, você tem memória de fidelidade de Deus, testemunho de provação passada, certeza crescente de que Ele nunca te abandonou. Isso constrói o que a Bíblia chama de perseverança, aquela qualidade testada e aprovada que Tiago diz deve ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra grega
Teleios, traduzida como perfeitos, não significa sem falhas, significa maduro, completo, tendo atingido o propósito pretendido. Deus não está tentando te fazer perfeito no sentido de impecável. Ele está tentando te fazer maduro no sentido de completamente dependente dele, totalmente confiante em suas promessas, profundamente enraizado em seu amor. E medo, ironicamente, é uma das principais ferramentas que ele usa para te levar a esse lugar. Porque é quando você não tem para onde correr que você finalmente corre para ele. É quando suas forças acabam que você descobre a força dele. É quando seu controle é arrancado que você experimenta a soberania dele. E nesse lugar de rendição total, você encontra o que estava procurando o tempo todo. Não ausência de problemas, mas presença de Deus, que é maior que qualquer problema. Uma mensagem de paz e sabedoria em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pai amado, Filho, amada Filha de Deus, enquanto encerramos esta jornada pelas Escrituras explorando a verdade que Jesus revelou sobre o medo que nos paralisa, eu quero que você pare por um momento e simplesmente respire. Sinta o ar entrando em seus pulmões, esse milagre involuntário que acontece a cada momento, sustentando sua vida sem que você precise pensar nisso. Esse é o mesmo Deus que sustenta cada batida do seu coração, cada pensamento na sua mente, cada esperança no seu espírito. O Senhor Jesus Cristo, que te conhece desde antes da fundação do mundo, que teceu você no ventre de sua mãe, que conta cada fio de cabelo na sua cabeça, quer que você saiba algo neste exato momento. Você é profundamente amado. Não por causa do que você faz, não apesar do que você falha em fazer, mas simplesmente porque Ele escolheu te amar. E esse amor não é sentimento passageiro. É compromisso eterno selado com seu próprio sangue. O medo vai tentar te convencer de que você está sozinho, de que precisa ter todas as respostas, de que depende apenas de você. Mas a sabedoria de Deus declara uma verdade diferente. Você foi criado para a dependência, para a comunhão, para confiar em algo maior que você mesmo. E essa não é fraqueza, é design divino. Assim como árvore mais forte tem raízes mais profundas, fé mais madura reconhece necessidade mais profunda de Deus. Então, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e mente. Que quando tempestades vierem, e elas virão, você se lembre de quem está no barco com você. Que quando escuridão apertar, você se lembre de que a luz já venceu as trevas. Que quando você se sentir sozinho, você perceba que aquele que prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nunca mente e nunca falha. Que cada medo que você enfrenta se torne oportunidade de ver fidelidade de Deus revelada de maneira nova. Que cada impossibilidade diante de você se torne palco para milagres que só Ele pode realizar. Que cada momento de fraqueza te leve mais fundo na força que é aperfeiçoada na fraqueza. Eu oro para que o Espírito Santo, aquele que é chamado de Consolador, Conselheiro, Espírito da Verdade, encha você com ousadia santa para viver a vida abundante que Cristo prometeu. Não vida livre de problemas, mas vida cheia de propósito. Não vida sem dor, mas vida onde até a dor serve a um plano redentor maior. E acima de tudo, que você nunca esqueça, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. As mesmas promessas que sustentaram santos através dos séculos estão disponíveis para você hoje. O mesmo Deus que foi fiel a Abraão, Moisés, Davi, Esther, Pedro, Paulo e incontáveis outros, será fiel a você. Você não precisa vencer todos os medos hoje. Você só precisa escolher confiar um dia de cada vez, um passo de cada vez, um momento de cada vez. E quando você cair, porque você vai cair, lembre-se de que justos caem 7 vezes, mas levantam novamente, não por sua própria força, mas porque o Senhor sustenta sua mão.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje, amanhã e todos os dias da sua vida, até aquele dia glorioso, quando toda lágrima será enxugada, quando o medo será apenas memória distante, quando você verá face a face aquele que sempre te amou, sempre te sustentou, sempre te carregou nos braços quando você não podia caminhar. Amém e amém. Para a glória de Deus Pai, que através de todas as coisas, boas e difíceis, está tecendo uma tapeçaria de redenção mais bela do que podemos imaginar. A Ele seja toda honra, glória e louvor, pelos séculos dos séculos. Vá em paz, filho amado. Vá em paz, filha preciosa. E lembre-se, enquanto o medo te prende ao que passou, a fé te liberta para o que vem. E o que vem é maior, mais glorioso, mais cheio de esperança do que você pode conceber neste momento. Confie, descanse e observe o Deus do impossível fazer o que só Ele pode fazer.